Põe na tela, deixa eu ver. MP pede que o influenciador pague indenização de R$300 mil por defender que pobres não votem. Publicação foi feita em 26 de dezembro de 25. Quem que é a pessoa? Deixa eu ver. Quem que é esse cara, velho? Sei lá. Pobre não. Como é que pobre não tem direito de votar? O influenciador... Tem o vídeo dele aqui, peraí. Tem o vídeo? Vamos assistir. Eu não sei o que é. Eu nunca vi. Vocês viram já esse cara falando? Eu vi. Deixa eu ver. Parou pra pensar que pobre não devia ter direito de votar? Pensa comigo. Pausa aqui, Uma pessoa que é pobre- pausa aqui. Eu gosto muito desses vídeos que as pessoas estão fazendo hoje em dia, fingindo que elas estão espontâneas. Então eu vou te explicar o que aconteceu com esse cara. Esse cara, ele ficou, tipo assim, umas 5 horas posicionando a câmera de um jeito que pegasse o ângulo perfeito ali da cozinha dele. Daí ele se arrumou todo, ele pôs uma calça, pôs um cinto com uma fivela bem horrorosa, né? Pra mostrar que ele tem um cinto de marca. E aí ele fez um pratinho ali. O que ele tá comendo? Parece que ele tá comendo uma beterraba, é isso? Eu acho que é aquela fruta que não tem gosto, que é muito bonita. Pitaia? É. Bom, ele tá comendo uma pitaia, ele se arrumou todo, fez a barba, ele fingiu que foi um vídeo espontâneo. Não, eu tô aqui, ó, pessoal. Espontaneamente aqui, eu tô aqui na minha cozinha, bem arrumado. Você já parou pra pensar? Aí ele segura o garfo como quem tá fazendo uma coisa do dia a dia. Já parou pra pensar que pobre não deveria votar? Tipo, é uma coisa tão forçada, cara, e ridícula, né? Porque, não, cara, você não tá numa live IRL. Você fez o vídeo, né, com todo o texto pra ele ser dessa forma, né? Vamos lá. O pobre não deveria ter o direito de voto. Deixa eu ver se ele tá falando sério ou se ele tá zoando. Vamos ver. Ela não soube tomar boas decisões para ter o melhor para sua família e para si mesma. Aí essa pessoa que não tomou boas decisões para ter o melhor para si mesma, ela vai agora tomar uma decisão que vai ser o melhor para o país. Não, pausa aqui. Não, é muito burro. Nossa, desculpa, cara. É de uma burrice tremenda que você tá falando. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro que é o seguinte, as pessoas não têm necessariamente a quantidade de dinheiro que elas merecem. Não é assim que o mundo funciona. Não é você é pobre, você tomou más decisões, você é rico, você tomou boas decisões. Eu vou dar um exemplo pra você. Um dos caras mais ricos desse país é um dos caras mais burros que eu conheço. Tá? Eu não posso falar o nome, mas eu já viajei de jatinho com esse cara. E é um dos caras mais burros. Já te convocaram? Não, Arthur revela, Nando Moura, atenção. E aí eu vou contar um negócio pra vocês. Esses dias eu tava conversando com... Ah, a Ana conhece esse outro cara. Eu tava conversando com esse outro cara. E aí eu falei o seguinte, cara, é impressionante como os caras, quando eles ficam muito ricos, eu acho que eles casam com umas modelos muito gatas e muito burras, e eles vão piorando as gerações. Porque era um cara muito zoado, mas muito inteligente, que ficou muito rico, casou com uma modelo, e aí o filho já nasceu meio burro, mas meio burro. Aí esse cara casou com uma outra modelo super gata e super burra, e ele teve um filho que é completamente burro. Cara, eu lembro das minhas conversas com esse cara e com o Renan junto, e o Renan me olhava, e a gente falava, cara, a gente nem precisava trocar uma palavra, a gente só se olhava e falava, é impressionante como esse imbecil, esse jegue, esse completo jumento, ele tem tanto dinheiro, ele tem um jato, esse cara tem um jato, e esse cara é um retardado, né? Então, não, meu amigo, as pessoas, elas não têm a quantidade de dinheiro necessariamente que elas merecem. As circunstâncias da vida fazem com que as pessoas tenham mais ou menos dinheiro, às vezes, independentemente das boas ou más escolhas que elas fazem. Eu vou dar outro exemplo pra você. Tem um cara, ele parece com você fisicamente, inclusive. É um cara que eu admiro muito, que é um cara que ele cuida da mãe dele com Alzheimer precoce. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Ele é um músico e ele tem uma mãe que com 50 e poucos anos ela começou a ter um Alzheimer e agora aos 60 ela tem um Alzheimer muito, muito, muito pesado. Então às vezes ela nem reconhece o próprio filho, etc, etc. E ele é um músico que ele tem como a principal atividade dele cuidar da mãe. E a segunda principal atividade, né, ser músico para ganhar dinheiro. Esse cara ele nunca vai conseguir formar um patrimônio gigantesco porque ele basicamente cuida da mãe dele e isso toma, sei lá, 80% de todo o tempo e energia dele. Então não é que o cara toma más decisões. A circunstância em que ele se encontra, infelizmente, o deixou limitado para ganhar dinheiro. Né? Eu vou dar outro exemplo para você. Você vai me dizer que eu vi ontem, por acaso eu estava no YouTube, e aí eu vi ontem que a mãe do Fernando Sastre deu uma entrevista. Vocês se lembram quem é esse cara? Fernando Sastre. Hã?
Isso, ele mesmo. Esse cara é fudido, esse cara é fudido, esse cara é muito foda. Mas enfim, não o Fernando Sastre. Fernando Sastre é um playboyzão do Tatuapé, que a mãe dele dava tudo pra ele. Ele tinha uma BMW M mexida, e aí um dia ele trocou a BMW M por um Porsche azul. E ele pegou esse Porsche azul e matou um motorista de Uber num acidente na Salim Maluf. E eu, por acaso, ontem eu tava no YouTube reagindo a um vídeo. E aí depois o YouTube me sugeriu a entrevista da mãe dele, que finalmente a mãe dele falou, tal, que a mãe dele tentou tirar ele do local do crime. Tem as câmeras do corpo dos policiais, etc. Esse moleque tinha um Porsche, velho, com, sei lá, com 20 e poucos anos. Você vai falar que ele tem um Porsche e ele pode votar porque ele toma boas decisões na vida? Não, cara. Ele herdou o Porsche do papai dele. Entendeu? Que a mamãe dele deu um Porsche pra ele. E ele matou uma pessoa com o Porsche que ele ganhou da mamãe. Tá? Ao mesmo tempo, deixa eu pensar uma pessoa muito pobre e muito inteligente. Vamos pegar, por exemplo, o Rizzo. O Rizzo é um cara bem pobre e é um cara muito inteligente. O Aloysio. Né? Então, assim, as pessoas podem tomar boas decisões, as pessoas podem ser inteligentes e elas podem não ter dinheiro por conta de circunstâncias terceiras. É uma burrice tremenda que ele falou. Mas volta lá, deixa eu ver o resto. Deixa eu ver o resto do raciocínio do gênio. Vai lá. Qual que é, assim, a habilidade que essa pessoa tem ao tomar decisões? Nenhuma. Nenhuma. É uma pessoa que não deveria votar. Porque o país ou uma empresa não pode estar nas mãos de uma pessoa que não consegue nem ter responsabilidade sobre as próprias atitudes. Isso é uma coisa que faz muito sentido. Tenta pensar quão que o mundo seria um lugar melhor. Pausa. Não, você é muito inteligente. Isso faz muito sentido. Tenta pensar quão que o mundo seria um lugar melhor. Quão que o mundo... Cara, você não sabe nem falar português, brother. Você tá querendo pagar de coach de quem deve votar ou não? Nossa, que coisa horrorosa. Continua aí, deixa eu ver. Sim. Se o poder de decisão de um país ficasse na mão dos ricos, até que o pobre, ele ficasse rico, para que ele conseguisse ter o poder de tomar decisões também. Seria muito mais lógico. Pausa. Isso é um esquete, não é possível. Não é possível, isso é um esquete, cara. Cara, a tua saída fala, meu, eu tava zoando, isso é uma ironia, eu tô fazendo uma crítica a esse tipo de discurso. Não é possível, cara. Não é possível que ele tá falando isso sério, cara. Não é possível que ele tá falando isso sério. Não, você deixa as decisões do país nas mãos dos ricos até que o pobre fique rico. Aí ele não vai ficar rico nunca. Porque uma classe política formada por uma oligarquia, né, ela tende a se proteger. Inclusive, eu não sei se você sabe, cara, mas o iluminismo foi basicamente uma revolta das pessoas contra isso. Contra as decisões políticas sendo tomadas somente por uma hoje a gente brinca que brinca não, né? A gente faz uma analogia que é a catedral, né? Não é a catedral de forma literal, mas é a catedral no seguinte sentido: você tem ali o clero, né? A nobreza e o poder político concentrado tomando todas as decisões, né? O iluminismo surgiu contra o absolutismo porque era basicamente isso: só a corte tomava as decisões políticas de todo mundo. Né? E aí o que acontecia? Os pobres só se fudiam. Nossa, cara, meu Deus, deixa eu ver o finalzinho dessa bosta. O pobre, ele se prejudica com questão de eleição e tal, porque em vez de ele focar em produzir, trabalhar, fazer acontecer, ele fica focado na eleição, fica focado na decisão que ele vai tomar, que vai ser uma decisão provavelmente equivocada, porque toda decisão do pobre é equivocada. Afinal, se ele tomasse boas decisões, ele não seria pobre, ele seria rico. Isso que eu tô falando tem um pouco de sentido pra você ou você acha que é loucura? Comenta a tua opinião e compartilha. Não, e aí eu vou te falar... Aí você ele já come parou pra pensar um pedacinho de... Comenta aí a tua opinião e compartilha. E dá uma mordida. Isso aí é o cara que tá tentando ser coach, né? Eu vou te falar uma coisa, cara. Neste caso específico, tá? Você sabe que eu sou contra a galera sair processando, a galera sair, né? Mas eu acho que nesse caso específico, algum jurista me fale, ele realmente cometeu o crime de preconceito, né? Ali tá muito claro, ali é o seguinte, é que ele está discriminando uma pessoa somente pelo fato de ela não ter dinheiro, e isto no Brasil é crime. Então, cara, você cometeu um crime, cara, você tomou uma decisão bem burra, você tomou uma multa de 300 mil reais porque você falou merda na internet, assim, né? Pelo amor de Deus, cara, vamos lá. Próximo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e não se esqueça, o futuro é glorioso.